Como interagimos com as coisas. O conceito de manualidade. Amanhecemos, escovamos os dentes, tomamos banho e o café da manhã. Nos informamos das primeiras notícias, saímos de casa, andamos na rua. Cruzamos com pessoas que vão, que voltam. Paramos no semáforo e esperamos a luz verde. Em momento nenhum nos perguntamos sobre as coisas que fizemos. Imersos no cotidiano, marchamos nele, sem maiores necessidades de nos indagarmos sobre as coisas. Eu queria comprar alguma coisa hoje, mas eu não sei ainda. Caras, não sei onde tá, eu não sei onde eu coloquei minha carteira. Tenta se lembrar do que você fez hoje de manhã. Estes são dois modos de engajamento com nossa realidade. Na maneira espontânea, utilizamos um saber imediato. Por exemplo, quando dirigimos, não pensamos matematicamente. Vou girar esse volante 25 graus para a direita. Pensamos na estrada e na direção. É só quando tomamos distância da experiência cotidiana que refletimos sobre nossas ações de uma maneira sistemática e nos aproximamos de nosso conhecimento mais crítico, metódico e rigoroso desta experiência. Quando usamos algo, não pensamos sobre o objeto em uso, apenas agimos com ele. É como se o objeto não existisse. Quando estamos preocupados ou curiosos, é que refletimos sobre como o objeto é, o que acontece com ele, do que é feito, como funciona. Só então as coisas aparecem como algo único, um objeto do mundo e que não faz parte de nossa ação. O ser humano não apenas está aí, é sujeito de sua realidade. Assim como a mão agarra, cada pessoa agarra as coisas com seu corpo todo. Na palavra amanualidade, a mão é uma metáfora da relação ativa que temos com o mundo. Para o filósofo Heidegger, existem duas formas de engajamento com as coisas. Na atitude prática, pessoa e objeto não se distinguem. O que existe é a ação de uso. Por exemplo, quando usamos um martelo, não somos uma pessoa com um martelo, somos o martelar. Já na atitude teórica, tentamos dar sentido para o objeto, como ele é, como funciona, para que serve, como arrumar, modificar. O momento em que se dá a mudança da atitude prática para a teórica é chamado de descompasso, quebra ou breakdown. Ou seja, quando não podemos realizar a ação que queremos e precisamos nos preocupar com o objeto utilizado para a ação. Por exemplo, você que está assistindo esse vídeo agora não estava pensando no monitor, no vídeo ou nos sistemas elétrico-eletrônicos que fazem com que essa imagem apareça na sua tela, até que sua ação de assistir exija pensar sobre os objetos que tornam ela possível. Para o filósofo Álvaro Vieira Pinto, a manualidade é construída historicamente. Os objetos tiveram que ser criados, ou seja, foram trabalhados. Podemos apreciar o objeto distanciando-se dele e procurando ver suas características e suas qualidades. Podemos utilizar um objeto para agir, quer dizer, ele pode servir como mediação para fazer algo. E ainda, podemos utilizar um objeto para trabalhar em outro, transformando suas qualidades. O trabalho é um modo de manualidade, que põe atitude prática e teórica juntas, para transformar o mundo, desenvolvendo novas qualidades das ferramentas.